Bom, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Gostaria de trazer neste dia uma meditação da palavra de Deus aqui para nós, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, aqui alguns versículos da palavra de Deus a respeito do rei Josafá e a derrota de Moabe e de Amon, né? A palavra de Deus nos diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos neunitas entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Aqui, meus amados, com essa palavra, neste dia, nesta manhã, nós podemos ver aqui que uma má notícia chegou para Josafá, dizendo assim, né? Alguém vem informar: Josafá, reuniu-se uma grande multidão para te destruir. E a palavra de Deus diz que Josafá, ele alarmado, ele consultou o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele proclamou um jejum. Eu quero te dizer nesta manhã, quantas notícias vêm para nós, né? De destruição, que vai destruir, né? Que o mal vai reinar, que o mal vai nos vencer, né? E muitas das vezes nós ficamos alarmados. Meus amados, e aqui a palavra de Deus nos exorta, quando vêm essas notícias ruins, nós não nos desesperarmos, nós não nos desesperarmos, mas sim nós buscarmos ao Senhor, buscarmos o nosso Deus, porque a ajuda verdadeira, ela vem de Deus, o nosso Senhor. A palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Já pensou? A minha oração e a sua oração, ela chega até o trono de Deus. O Altíssimo, ele escuta as nossas orações. A palavra de Deus diz que Elias era um homem como nós, e ele orou, e a palavra de Deus diz que por 3 meses não choveu, 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou e novamente voltou a chover. Eu quero te dizer, nesta manhã maravilhosa aqui, mostrando essa paisagem que o nosso Deus criou, que a tua oração, ela tem poder. Ore pelo nosso Brasil. A palavra de Deus diz assim, que para nós orarmos pela nossa nação, para vivermos dias de paz. Ore pelo Brasil. A tua oração, ela vai chegar até o trono de Deus. E o nosso Deus, meus amados, ele vai despachar a nosso favor, em favor da sua igreja. Muitas das vezes eu escuto pessoas dizer assim: eu não concordo com isso. Não, mas o que acontecer está dentro da permissão de Deus. É certo, o que acontece está na permissão de Deus, mas também o nosso Deus nos colocou armas para nós lutarmos. A arma do cristão, a arma daquele que crê em Deus é a sua oração. A nossa oração, meus amados irmãos, e também a nossa ação. A nossa oração, ela sobe até o trono de Deus. E a palavra de Deus diz que a oração do crente, ela está diante do trono de Deus. E a palavra de Deus diz, o interessante é que elas estão guardadas em salvas de ouro. O nosso Deus, ele escuta a oração daquele que crê nele. Ele escuta e ele guarda a sua oração. Porque naquele grande dia, o Senhor vai dizer: ó meu filho, minha filha, eu escutei a tua oração. O nosso Deus. E a palavra de Deus, voltando aqui, irmãos, para essa mensagem, e nosso Deus, ele escutou a oração de Josafá. A oração de Josafá. Josafá orou assim, dizendo assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. O que foi que Josafá quis dizer assim? Senhor, vem uma grande multidão para guerrear contra nós, mas o Senhor é que domina sobre eles. O Senhor tem domínio. O Senhor não vai deixar essa grande multidão nos destruir. E foi assim a oração de Josafá, uma oração com humilhação, uma oração com jejum, uma oração que Josafá acreditou aqui em Deus. E a palavra de Deus diz que ele continua aqui sua oração.
Não és tu, Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e deste sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Aí, e ele continua aqui, ele dizendo assim: está escrito, se alguma desgraça nos atingir, meus amados irmãos, seja castigo de espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. É na angústia, meus amados irmãos, que nós temos que clamar ao nosso Deus. Se a igreja do Senhor Jesus, na sua angústia, na ameaça de morte, na ameaça de destruição, se ela se unir, a palavra de Deus diz assim, que é ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se a nação brasileira se reunir, se o povo que acredita em Deus se reunir com oração, com jejum, clamando ao nosso Deus, os moabitas, os amonitas, os moradores do Monte Seir, os inimigos de Deus, que hoje, meus amados irmãos, são os principados e as potestades, elas não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor, elas não vão prevalecer sobre a nossa nação brasileira. O nosso Deus, meus amados irmãos, vai nos dar vitória sobre o inimigo das nossas vidas e o inimigo das nossas almas. Aí a palavra de Deus diz assim, que levantou-se um profeta por nome Gesiel, e disse assim, depois que Josafá se humilhou, depois que Josafá buscou o Senhor, levantou-se um profeta dizendo assim: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse grande e enorme exército, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês encontrarão no fim do vale, em frente do deserto. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes, vejam o livramento que o Senhor dará. Aqui, meus amados irmãos, veio a palavra do profeta Gesiel, dizendo assim: escute, rei Josafá, Jerusalém e Judá, nessa batalha você não vai ter que pelejar com as armas terrenas, porque você já pelejou com as armas espirituais. E a palavra de Deus nos exorta dizendo assim: fique firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Fiquemos firmes, meus amados irmãos, de cabeça erguida. O nosso livramento, a nossa bênção, a bênção de Deus na vida da sua família, ela vem do céu. Amém. Ela vem de Deus. É nosso Deus que nos abençoa, é nosso Deus que nos livra. Não vamos nos conformar no seguinte caso, dizendo assim: não, tudo que acontece eu vou aceitar esse mal porque está na direção de Deus. Não, meus amados irmãos, quando vem o mal, o crente vai permanecer firme, vai lutar. É por isso que a palavra de Deus, deixa eu te revelar nesta hora, diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Senhor, meus amados irmãos, é o Deus da nossa nação brasileira. É Ele que manda na nossa nação brasileira. Porque na nação brasileira tem justo, porque na nação brasileira tem pessoas que temem a Deus, porque na nação brasileira tem gente que ora, tem gente que crê, tem gente que tem fé em Deus. Concluindo aqui minha palavra, eu quero te dizer algo que o Senhor me revelou. Meus amados irmãos, falar aqui do céu, o avivamento não virá, porque o avivamento da igreja, ele já chegou. Receba a bênção de Deus nessa manhã. Grande Brasil, seja abençoado. Todo o principado das trevas, todo o principado do inferno, todo o principado de Satanás, seja destronado do nosso
nosso Brasil, seja expulso do nosso Brasil, seja amarrado do nosso Brasil toda seta maligna, todo demônio que traz prostituição, todo demônio que causa tragédia, todo demônio que traz fome, todo demônio que traz tragédias, que traz guerras, seja repreendido da nossa nação brasileira. Satanás, enquanto existir uma geração que ora, enquanto existir uma geração que teme a Deus, a nação brasileira, ela será do Senhor Jesus. Meus amados, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. A presença foi forte.